Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem vos cumprimenta com a santa paz é o seu querido irmão, presbítero Lucas Melo. Queridos irmãos e ouvintes, vamos ler o texto sagrado do Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o verso 22 e o verso 23. Diz assim a palavra de Deus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas em ti. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela condena o mundanismo. A palavra de Deus, ela fala claramente ao leitor e aos ouvintes da palavra de Deus contra as obras e as iniquidades, a prevaricação, contra todo ou qualquer entretenimento do mundo, porque isso corre um risco muito grande de desviar o crente da santa e gloriosa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Todavia, meus irmãos, nós temos que ter um domínio próprio, aleluia, Jesus, sobre a nossa vida. E esse domínio próprio sobre a nossa vida nós só podemos ter perante a graça e a misericórdia de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A partir do momento onde nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus e passamos a buscar a intimidade com Deus, o nosso Pai. Passamos a buscar uma vida espiritual alicerçada na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então daí, através da obediência, quando nós passamos a se consagrar mais a Deus e obedecer a sua santa palavra, então o Espírito Santo de Deus, certamente, ele descerá sobre a tua vida. Ele é concedido através da obediência, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 32. Então, amados irmãos e todos ouvintes da palavra de Deus, sabendo que a Bíblia Sagrada, ela combate, ela confronta o pecado, ela confronta as artimanhas e as armas que o diabo tem usado e lançado na terra para desviar o crente do caminho da porta estreita. Então, o meu dever como um servo de Deus, o teu dever e o teu ofício como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como atalaia, pregoeiro da verdade divina de Jesus, é combater o pecado e desmascarar o pecado, para que o ouvinte da palavra, para que aquele irmão, aquela irmã que está sentado no banco na igreja, ouvindo e meditando no Evangelho, na palavra do pregador, que o pregador venha pregar contra o pecado, desmascarar o pecado, desmascarar Satanás pela autoridade divina do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Então, meus amados irmãos e ouvintes, nós sabemos que o entretenimento da internet tem lançado muitos crentes no abismo profundo, tem desviado muitos crentes do caminho da porta estreita. É o uso desenfreado da internet, o uso abominável da internet, através de muitas plataformas digitais, através de muitos aplicativos que está instalado aí no teu celular, no teu aparelho de celular. Porque muitas das vezes deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de orar, de buscar a Deus para poder estar aliançado no entretenimento do mundo,
através da internet, porque a internet, meus amados irmãos, se você souber usar, aleluia, glória a Jesus, pela direção do Espírito Santo de Deus, pelo domínio próprio, então você irá até mesmo trazer edificação para a tua vida. Se você usar para ouvir um louvor, se você usar para meditar na palavra de Deus, para fazer estudos bíblicos, glória a Jesus, para pesquisar, aleluia, estudos bíblicos, aleluia, louvado seja Deus, ou até mesmo aquelas pessoas que fazem faculdade, que estudam, que estão ali fazendo trabalhos, aleluia, para apresentar na sua faculdade, na universidade, é necessário usar a internet, isso é verdade, porque tem que fazer pesquisas online, aleluia, ali são pesquisas muito grandes, que abrangem muitos assuntos, então é necessário ter que ter o uso da internet para poder fazer o trabalho da escola, o trabalho da universidade, da faculdade, né, igreja? Também a internet também é usado ali como um meio de trabalho também para quem trabalha através da internet, né? Algumas lojas, né, que usa o aplicativo da internet para poder receber pedidos de compra, para poder fazer compra, para poder fazer pagamentos de boleto, né, irmão? Tudo isso aí nós sabemos dessa verdade. Mas aquilo que vai além disso já passa a ser contaminação para a tua vida. Porque eu digo isto, irmão, com toda a convicção. Porque se você acessar o Facebook, se você acessar o Instagram, né, ou até mesmo o YouTube, aleluia, glória a Deus, e ali, meus irmãos, traz muita prevaricação, muito mundanismo acerca das coisas imorais que Satanás tem lançado sobre a terra para prejudicar, para ver você com a vida destruída espiritualmente falando. Então, meus amados irmãos, você veja o tamanho da apologia ao crime, apologia ao sexo, apologia às drogas, apologia ao tráfico, apologia a tudo que não presta, ao divórcio, ao adultério, à fornicação, ao mundanismo de Satanás. E essas coisas más e ruins não podem estar diante das tuas vistas, porque nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e no versículo 23, que os olhos do crente é a candeia do corpo, ou seja, que a candeia do corpo, o que faz iluminar o corpo do crente é os teus olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem má, então a luz que há em teu corpo será treva, será uma tão grande treva, diz a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o uso desses aplicativos, aplicativos de relacionamento, como Instagram, como Facebook, tem desviado muitos crentes da presença de Deus. Isto irmão, é um artifício de Satanás, que Satanás lançou na terra para prevaricar muitos crentes. Igreja, é verdade, porque nunca se viu tanta prostituição, tanto derramamento de sangue. Vocês vejam, meus irmãos, que o que eu estou falando é a mais pura verdade, porque antigamente não se havia esses aplicativos satânicos, e a igreja vivia mais compromissada com a obra de Deus. A igreja tinha mais força espiritual para buscar a Deus, o nosso Pai. Mas depois que esses aplicativos satânicos foram lançados na terra, através do sistema diabólico da internet, então muitos crentes se desviaram da verdade, muitos casamentos foram destruídos, muitos jovens que tinham uma vida pura,
crescidos num berço evangélico, depois de passarem a acessar essas plataformas digitais, esses aplicativos mudando, abandonaram a fé em Cristo Jesus. E hoje muitos se encontram aí desviados no caminho da prostituição, outros estão lançados ali nas cadeias, nos presídios públicos, porque se prevaricaram com tráfico, porque, irmão, se aliançaram a sua vida no crime, mas eles conheceram a verdade antigamente, mas se desviaram da verdade. Por quê? Porque faltou doutrina, faltou a palavra de Deus que exorta e que confronta o pecado, porque a Bíblia Sagrada nos afirma em Provérbios capítulo 29, verso 18, que não havendo a profecia, se não houver a pregação de doutrina, o povo se corrompe, mas aqueles que guardarem a palavra de Deus, aqueles que guardarem os mandamentos e a lei divina de Deus, esses serão bem-sucedidos, serão bem-aventurados com a vida espiritual alicerçada na gloriosa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então você veja, meus irmãos, que esses aplicativos trazem apologia ao mundanismo. Irmãos, eles uns aplicativos tão profanos, tão mundanos, que eles induz o crente a se prevaricar com o mundo. Ele traz ali, meus irmãos, exemplos malignos mundanos, fazendo as irmãs usarem roupas sensuais, fazendo as irmãs pintar o cabelo, fazendo as irmãs botar aquelas unhas de gavião, furar a orelha, botar aqueles brincos mundano, que são os balaíns. Meus irmãos, e tudo isso aí a palavra de Deus é contra. A palavra de Deus confronta esses pecados, porque isto não é do agrado de Deus, isto não é para estar no corpo do crente, porque o corpo do crente é o templo e morada do Espírito Santo, diz a palavra em 1 Coríntios 3,16. Então, amada igreja de Cristo Jesus, é necessário haver uma renúncia entre o crente e o mundo, tem que haver uma ruptura, porque Jesus, ele nos alerta que temos que renunciar a nós mesmos, a nossa concupiscência da carne, abandonar o pecado, abandonar o ego carnal e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. É necessário uma renúncia imediata, urgente, porque Jesus está voltando, igreja. Aleluia, glória a Jesus. E muitos vão estar desapercebidos, porque estão tendo mais amor pelas coisas do mundo do que pela obra de Deus, do que pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então vocês vejam, meus irmãos, que esses aplicativos, por exemplo, mesmo o Instagram, grande profanação é lançada ali por Satanás. Muitos relacionamentos sendo destruídos, casamentos sendo destruídos por causa que o irmão ali, por não ter domínio próprio, termina se prevaricando com mulheres meretrizes, Jezabéis, e ali as irmãs também, aleluia, por não vigiar, por não orar, por não obedecer a palavra de Deus, termina entrando na vaidade mundana de Jezabel. Porque estão vendo ali, meus irmãos e minhas irmãs, o exemplo que o mundo está oferecendo, e você está pondo essas imagens malditas, esses vídeos malditos do mundo diante de teus olhos, e teus olhos está corrompendo o teu corpo, e a luz que havia em ti está se transformando em treva, porque vocês estão aliançados com o mundo. Mas se arrependa agora, se arrependa em nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele é grande em misericórdia, ele é grande em amor e perdoará os teus pecados, aleluia, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Então eis aí, meus amados irmãos, aleluia, a palavra de Deus para a vossa meditação. Santificai-vos, aleluia, perante a Deus, que grandes coisas o Senhor Jesus Cristo fará sobre a sua igreja. Aleluia, que Deus os abençoe, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus.